Bom, nossa conversa hoje será sobre as vantagens das DSLRs, mais especificamente das Nikons. O que as Nikons têm na frente das outros fabricantes quando se trata em DSLR? O primeiro elemento é o preço. Por que você vai achar Nikons com preços melhores? Porque essas câmeras são de uma época em que a Nikon vendia mais câmera que os outros fabricantes. Vendia mais que Sony, vendia mais que Canon. Então, você vai ter uma grande oferta de modelos e preços variados. Isso é uma coisa específica da Nikon. Ok? Se você pegar câmeras aí de 5, sei lá, 8 anos atrás, era uma época em que a Nikon vendia muito. Então você vai ter uma gama imensa de modelos e preços dentro do mercado de usados. E muitos usuários de Nikon deixaram a câmera guardada, deixaram a câmera na gaveta, no armário. As câmeras estão inteiras, você vai achar a Nikon aí com 8.000 cliques, 10, 12, 15.000 cliques. A câmera está nova. A pessoa fez alguns aniversários, algumas festas de família. Aí depois de algum tempo resolveu colocar para venda. Esse é um fator importante que torna essa câmera bem interessante. O custo. Você vai achar aí um conjunto de câmera e lente mais barato que um iPhone, com muito mais possibilidades de você fazer boas fotos do que com um iPhone. Esse modelo, vocês estão observando aí, é a D7100, ela tem esse visor de LCD em cima. Essa câmera, esse modelo, que já é um modelo profissional, uma câmera APS-C, ela tem esse visor de LCD, tem o Viewfinder e ainda tem o Live View. Ou seja, você tem 3 informações visuais na câmera. Isso é algo que faz toda a diferença quando se pensa em DSLR. A maior parte das mirrorless não tem essas 3 informações. E isso tudo consumindo o mínimo de bateria possível. E aí a gente entra na segunda vantagem das DSLRs. Baixíssimo consumo de bateria. Você dá uma carga de bateria numa câmera dessa, você faz fotografia aí, você passa um final de semana fotografando e você nem lembra que tem bateria. Não é aquele estresse das mirrorless que você fica o tempo todo olhando se o nível baixou, se você tem que substituir a bateria. Imagina você no meio de um evento, de olho toda hora preocupado com a bateria. Com as DSLRs, principalmente desses modelos da Nikon, isso não acontece. Você simplesmente sai com a carga completa e passa dias fotografando e você nem lembra que você tem que mexer com bateria. Você não precisa ter uma bateria reserva. A não ser que você seja uma pessoa, que já passou aí de 100, 200 mil cliques, pode ser que a bateria já tenha envelhecido e tal, mas no uso normal você não precisa de uma segunda bateria. Isso é um fator muito importante para você se concentrar naquilo que você está fazendo, que você está as fotos. Você está viajando, você está às vezes fazendo uma trilha para ir de uma cachoeira, você está fazendo foto ao longo do caminho, você esquece, você não lembra que a sua câmera precisa de bateria. Isso é um elemento importantíssimo, autonomia forte de bateria. E nessa questão do manuseio aí você ter 3 visores, essas 2 câmeras aí, tanto a D7100 quanto a D610, essas câmeras chegam a ter 28 botões. Então a câmera fica toda na sua mão. Você não precisa ficar acessando o display toda hora. Você tem as 3 informações visuais, o Viewfinder, o Live View e esse visor de LCD. E você tem tudo na sua mão, os botões estão todos ali. Imagina, até 28 botões para você controlar tudo. Botões que você pode personalizar, você pode escolher o que vai ser. Então, são câmeras muito completas que você está com a câmera na mão e com baixíssimo custo.
que você acha essas câmeras por um preço bem mais acessível, exatamente porque a onda agora é mirrorless. Então, as DSLR estão com preço muito atrativo. E câmeras praticamente seminovas, que com pouquíssimos cliques e tal. Isso vale para as lentes também. Olha que imagem bacana de céu profundo, as Pleiades. Isso é feito com essas câmeras aí, ó. Essa lente aí é uma Samyang 85mm 1.4. Aí o Cruzeiro do Sul. Foto de exposição, isso aí são 4 segundos de exposição para fazer uma foto. Então, essa lente aí, ó, uma lente extremamente clara, uma 85mm 1.4. Isso tudo você acha por preços bem acessíveis, como por exemplo essa lente aí, uma 35mm 1.8. Isso é uma grande vantagem, por exemplo, que a Nikon tem em cima da Canon. Essa lente aí é para sensor APS-C, é para AD7100. A Canon não tem lente 1.8 para nenhuma das suas câmeras APS-C. Você pega, por exemplo, uma R7, olha só a abertura de uma lente dessa. Você pega, por exemplo, uma Canon R7, não existe uma lente feita para APS-C para usar numa Canon R7. Olha que desfoque de fundo bacana. Então, apesar da R7 ser uma ótima câmera, ela vai ter que usar as lentes fixas para o formato full frame. Aí você perde toda aquela parte que vai além do sensor. Você vai pagar caro numa lente para ficar agarrado ali nessa perda de luz que vai passar do sensor. Essa lente também você acha no mercado de usados, é uma 18-105mm. 105mm num sensor APS-C, essa lente é para sensor APS-C. Ela vai funcionar com um foco, como se fosse um foco acima de 150mm. E aí você consegue bater, por exemplo, uma foto da Lua como essa aí, ó, feita com essa lente, com uma D7100 com sensor APS-C. Isso tudo você acha no mercado de usados. E como isso vendeu muito na época do auge da Nikon, você tem uma gama enorme dessas lentes que você pode usar. E essas duas Nikons que estão nesse vídeo, elas têm motor de foco. Você ainda acha daquelas lentes que não tem motor de foco e que são mais baratas ainda, que tem um preço mais acessível ainda. Você ainda pode usar as lentes antigas ainda, ok? Porque essas duas câmeras têm motor de foco. Então as lentes AF vão funcionar perfeitamente nessas duas câmeras por um preço muito interessante. E fazendo um paralelo aí entre sensor APS-C e sensor full frame, o interessante do sensor APS-C é esse incremento que você consegue quando você usa uma lente buscando aproximar objetos distantes. Se você comprar, por exemplo, uma tela de 300mm, ela vai funcionar como se fosse 450mm. Isso é um diferencial do sensor APS-C. E na questão do full frame, o full frame ele dá um desfoque de fundo que é impressionantemente espetacular. Apareceram algumas fotos aí ao longo do vídeo e deu para perceber como fica cremoso o desfoque de fundo quando você faz uma foto com a full frame. Então, esse vídeo é para dar essa noção de uma câmera que você pode comprar hoje por um preço bem interessante, aproveitando essa onda dessas câmeras que estão com preço muito bom no mercado de usados. E você consegue comprar com as lentes, tudo funcionando, produto semi-novo praticamente. Você vai ter uma vida inteira para você usar essas câmeras. E aí sim você consegue um resultado melhor, por exemplo, que um iPhone do ano, gastando talvez metade do que você gastaria comprando um iPhone. Essas câmeras realmente são um custo-benefício enorme. E mais uma vez, elas são fruto de um sucesso de vendas da Nikon naquela época. Uma dessas é a Nikon 610. E que por isso tem uma farta oferta de modelos de preços e lentes, tanto da Nikon como lentes da Samyang.
Olha que desfoque de fundo maravilhoso. Isso tudo você consegue com um preço baixo. E no APS-C você tem as lentes da Nikon 35mm 1.8 feito para sensor APS-C. Se esse vídeo acrescentou alguma coisa para você, deixa um like pra gente e se inscreve no nosso canal. E um forte abraço a todos.